existe um caminho para quem quer sobreviver, um caminho que já é definido de uma certa forma por prioridades. E a prioridade hoje não é você sair e comprar Bitcoin. Esse talvez seja seu último estágio. A reserva de valor, você armazenar valor, está muito além disso tudo. Tem coisas muito mais importantes para você fazer dentro de cenários que são potencialmente perigosos da sociedade. Por isso que hoje nós vamos mostrar essa escala para vocês, a escala que eu acredito que seja interessante, uma escala que eu nunca pude mostrar antes para ninguém aqui do canal, porque eu não tinha todos os recursos alinhados para mostrar isso para você. Pois bem, isso mudou e agora nós vamos poder tratar da preparação do início até o fim e você vai talvez entender mais ou menos como isso funciona. E isso tudo tem a ver com reserva de valores. Acredite ou não, os investidores estavam errados. E como eu disse para vocês, nós vamos mostrar esse ciclo completo, do início até o fim nesse vídeo. Então fica por aí, já vai dando o seu like, favoritando e compartilhando esse vídeo para que mais pessoas saibam o que esses malucos do apocalipse pensam. Você vai ver que muito do que eu vou falar aqui vai totalmente de encontro ao que economistas e outras pessoas falam. Então, se você estiver só procurando um investimento básico, esse vídeo não é para você. Depois que nós fizemos o lançamento das moedas do Guia do Sobrevivente, eu percebi que muita gente está indo pelo caminho errado. E vai ter gente que vai ter que parar tudo, voltar para trás e começar a fazer a coisa do jeito certo. Porque nosso caminho, o caminho de você ter uma preparação realmente sólida, não começa com a prata, ele termina com a prata. O começo dele é bastante diferente. Então, vamos dar uma olhada nesse caminho do início até o fim, falando de cada um dos itens que eu acho que são prioritários para sobrevivencialistas e preparadores. Vê aí se você se identifica e coloca aqui nos comentários, beleza? O primeiro investimento de um sobrevivencialista é talvez o commodity mais valioso do mundo, embora muita gente não perceba isso dessa forma. Por que ela é extremamente valiosa? Porque sem isso aqui, meu amigo, você não sobrevive. E eu estou falando de água. Você precisa fazer uma avaliação muito séria das suas capacidades em relação à água. Se você tem água suficiente, se você consegue coletar água suficiente e principalmente se você consegue filtrar água suficiente. Porque muita gente hoje está pensando em fazer trocentos investimentos por aí e está esquecendo de investir naquilo que é o principal para manter a vida. Todo mundo deve começar as suas preparações com a consciência de que a água é um material raro. É um material que está acabando e vai ser um material que vai ter muita disputa no futuro. Aquele que tiver um mínimo domínio sobre água vai estar muito mais garantido do que aquele que vai sair com um baldinho procurando água por aí. Eu confio na água que eu tenho na minha casa, eu tenho água suficiente na minha casa, eu consigo filtrar e trabalhar essa água dentro da minha casa, dentro da minha base de uma forma segura. Pois é, só de responder essas perguntas, muita gente já vai ter que parar por aqui e correr atrás de coisas que não fez até hoje, como fazer um bom estoque de armazenamento de água. Essa água tem que suprir a sua casa por mais ou menos uns 3 meses. E a gente vai usar 3 meses como uma medida padrão aqui, porque é o tempo médio de uma crise, de uma quarentena ou de uma escassez entre uma chuva e outra e períodos do ano que podem ou não ter problemas com água. E água tem sido um baita problema, principalmente no Brasil, para preparadores brasileiros. Ou água de mais ou água de menos. Se você puxar o histórico recente, você vai ver que o sul do país teve um problema com água demais. E água demais significa muita água suja, muita água impura espalhada por aí. E água de menos significa que você está tendo uma escassez de água em vários lugares do Brasil e logo logo você também vai ter cortes e você vai ter privação de água. E isso parece uma piada muito grande, porque nós estamos em cima do aquífero Guarani. Parece que, por estar em cima do aquífero Guarani, nunca vai faltar água para ninguém. Mas essa não é a realidade das cidades. As cidades, muitas vezes, têm água e ela está
absolutamente poluída. E mesmo com recursos poderosos como filtros especiais que garantem a purificação de 99,99% da água, e você ainda não tem uma garantia que esse filtro consiga tirar até os venenos que são jogados na água. Sim, venenos. A água do Brasil praticamente toda não tem nenhuma exigência que ela seja purificada para remédios, por exemplo. E esses remédios, ao longo do tempo, acabam afetando você. Então, sim, água é uma preocupação e água deveria ser o primeiro investimento de todo sobrevivencialista, de todo preparador, antes de qualquer outra coisa. Estabeleça água segura. E não se engane, a gente está falando realmente de investimento. Você gastar uma grana para poder fazer isso, porque não é de graça você ter recipientes para coleta, não são de graça os filtros, muito pelo contrário, eles são até bem caros, e você ter essa segurança de água vai te custar um bom dinheiro. Então não é algo que você possa simplesmente ignorar. E aí, você já está seguro com a quantidade de água e as formas de purificar que você tem aí na sua casa? Ótimo, é hora da gente ir para o próximo item, que também é um commodity. Eu acho que esse é o commodity dos commodities. Sim, porque ele junta, ele engloba vários commodities diferentes. E você vai entender isso quando você olhar para isso aqui, ó. Arroz engarrafado, macarrão, cesta básica, comida de primeiro escalão, comida de emergência. Sim, uma cesta básica é praticamente um commodity com pouquíssimas alterações. Dentro de uma cesta básica, por exemplo, você vai ter desde sabão para lavar roupa até comida para um mês para 4 pessoas. Pelo menos esse é o padrão que o governo brasileiro indica para todo mundo. Mas será que é só isso? Será que se você pegar só 3 cestas básicas e empilhar lá, você vai ter comida suficiente para 3 meses? Você não vai precisar de mais nada? Teoricamente, não, mas vai ser um cardápio bem miserável e bem repetitivo por muito tempo. Por isso que, quando você faz o armazenamento de alimentos, você tem que pensar em outras coisas. Você tem que pensar num pouco de leite a mais. Você tem que pensar em uma mistura extra. Você tem que pensar em como você vai cozinhar isso tudo. E tudo isso, toda essa preparação, está dentro de uma garrafa PET como essa daqui. Porque, além de tudo, você ainda tem que preservar essa comida para que ela simplesmente não se estrague. A ideia é que você tenha, de fato, uma reserva de valor, uma reserva de emergência. E esses 3 meses é o que muito especialista acha que todos deveriam ter dentro de casa, sem exceção. Sim, eu estou falando de você pegar 3 meses de comida, armazenar isso tudo para não estragar e guardar para uma emergência. E essas emergências podem acontecer o tempo todo. Nós já vimos recentemente como foi ter que passar por uma pandemia. E se a próxima pandemia, se o tal vírus X ou outro evento qualquer for muito pior do que foi o Covid-19? E se você tiver que ficar realmente trancado, isolado na sua casa, 3 meses sem sair? Você teria tudo dentro da sua casa que é necessário para você ficar esse tempo todo? Pois é bem difícil de formar isso tudo. E quando você pensa numa pandemia, numa preparação desse tipo, sempre vai faltar uma coisinha ou outra que você vai achar lá na frente que você deveria ter colocado nas suas preparações, não é? E é essa hora que você tem que fazer esse estudo. Nesse estágio, primeiro a água, depois os alimentos. Lembrando que esses dois são muito complementares, que você vai precisar de bastante água para poder cozinhar os seus alimentos. Você também vai precisar de combustível, geralmente etanol, que é um dos mais eficientes que a gente tem para usar em pequenos fogareiros, porque você não pode garantir também que aquele abastecimento do governo vai estar funcionando nessa época. Você vai ter que ter várias formas de cozinhar o seu alimento que sejam alternativas, inclusive tendo um fogão a lenha dentro de casa, uma espiriteira, pequenos botijões de acampamento, não importa. E você também tem que garantir como cozinhar esses suprimentos nesses 3 meses que você vai ficar isolado. Por que eu falo do isolamento? Porque, no meu ver, esse é o pior cenário que pode acontecer. Ah, mas isso nunca vai acontecer? Pois é, a gente também achava que muita coisa nunca ia acontecer.
E aconteceram. Esses eventos que colocam a sociedade inteira de joelhos ao mesmo tempo são chamados de cisne negro. Por quê? São raros e são extremamente difíceis de acontecer. Se você estiver preparado para enfrentar um evento como esse, você vai conseguir superar muitas outras adversidades. E com um estoque de comida bem organizado, você pode, depois, ir incrementando ele aos poucos. Por exemplo, se você começar o seu estoque com uma cesta básica, com o tempo, você pode ir colocando frutas desidratadas, você pode ir colocando latarias, você pode ir colocando conservas e cada vez mais esse seu estoque vai te garantir, de verdade, que você tenha também variedade. O próximo estágio disso tudo, começar a plantar e produzir aquilo que você come. Mas isso a gente pode deixar um pouquinho mais lá para frente. Agora, o que você tem que ter é armazenado em segurança 3 meses de alimentação. Então, depois disso, nós podemos passar para o próximo item, que é essencialmente crucial para quem vive nos tempos modernos: energia. Eu conheço muitos preparadores e sobrevivencialistas que, quando eles olham para isso aqui, eles acham isso absolutamente bobo, absolutamente básico e bastante lógico até. Se é bastante lógico, porque todo mundo não tem um pouquinho disso daqui dentro de casa? A gente está falando de energia. Sim, velas geram energia, geram luz. E essa luz garante que os humanos sobrevivam por mais tempo, porque, sinceramente, se não te contaram ainda, nós não somos equipados com visão no escuro. E no escuro, muitas coisas ruins acontecem. Quando você tem um pouquinho disso daqui na sua casa, você já tem uma garantia. Este seria o básico da energia? Na minha opinião, sim. Qual é o próximo passo? E o próximo passo é você seguir deliberadamente o que as autoridades dizem para você seguir. Porque, sim, eles têm razão. Pilhas, isso daqui é energia armazenada. Diferente das velas. Essa energia aqui, você deliberadamente vai queimar, podendo recarregar ou não, para poder manter coisas funcionando, coisas que são absolutamente básicas. Sim, embora as velas sejam um dos melhores combustíveis do mundo, elas também são perigosas, elas podem tocar fogo na sua casa toda. Com isso daqui, a coisa começa a ficar um pouco melhor. Você pode colocar essas pilhas dentro de lanternas, lampiões e até recarregar algumas coisas que são importantes para sua casa numa escala muito pequena. A partir daqui, a coisa começa a ficar muito séria, mas todos os especialistas e todos os governos do mundo concordam que muito em breve nós teremos eventos climáticos que são potencialmente perigosos e destrutivos e que todos, sem exceção, têm que ter uma quantidade de energia armazenada na sua casa. Pilhas, velas, equipamentos de recarga, baterias, seja o que for, investir em energia é um investimento ainda mais prioritário do que fazer qualquer outra reserva de valor. Por quê? Se você tem energia, você tem pelo menos uma quantidade extra de segurança. E todos têm que ter pelo menos um banco de baterias, um banco de velas armazenado em casa antes de pensar sequer em investir em qualquer outra coisa. Pense um pouco, se acontecer um cisne negro envolvendo energia, seja ele local ou seja ele global, você já tem algumas garantias até que o sistema possa pelo menos pensar em se restabelecer. Sim, a sua preparação para a energia começa aqui, ó, com velas simples que você armazena na sua casa. Passa por baterias. Depois disso, você começa a melhorar até sistemas off-grid, sistemas que geram a própria energia, não importa, mas o início, a prioridade é sempre essa: água, comida, energia. Nesse estágio, você já tem água armazenada. Você tem 3 meses, pelo menos, de alimentos bem preparadinhos, se complementando em todos os aspectos. Você também tem energia básica. O que é que está faltando? Bom, o que falta para você agora, de reserva de valor, é o que está aqui nessa caixinha. Ó, dinheiro trocadinho em espécie. Muita gente, mas muita gente me pergunta quanto tem que ser esse dinheiro aqui. Os especialistas internacionais dizem que tem que ser uma média de 3 salários completos. Só que eu acho que isso é muito dinheiro para ficar parado em algum canto. Outros dizem que o ideal seriam
3 hospedagens completas. Sim, dinheiro para 3 hospedagens completas, 3 noites em hotel. Basicamente, é esse o dinheiro que você vai precisar colocar nessa caixinha aqui. Mas é para ele ficar na caixinha? Não. Ele vai ficar em um lugar chamado mochila de emergência. Uma mochila feita com tudo aquilo que você pode precisar em uma emergência se você tiver que sair e evadir da sua casa. Ok? Essa mochila vai conter algum valor lá dentro, que é basicamente esse dinheirinho trocado que você mantém aqui. Mas é por conta da emergência propriamente dito? Não, de forma alguma. É conta de qualquer emergência. E quando você precisar de dinheiro em espécie, você saca essas notinhas e faz o que você precisa fazer. É só em situações de caos social, de fuga? Não, é qualquer situação. Olha só, recentemente nós tivemos um mega apagão da internet no mundo. Sim, um programa de computador mal ajustado fez com que a internet do mundo inteiro ficasse instável e em muitos lugares ela simplesmente não funcionasse. Se a internet para de funcionar, se um cabo submarino é cortado, por exemplo, pelo inimigo, ou se uma guerra começa e os satélites começam a cair, automaticamente você não vai ter como acessar mais nenhum dos seus ativos, criptomoedas e nada. Vai ficar muito difícil de se conseguir qualquer outra coisa. E uma das coisas mais negociáveis, uma das coisas mais líquidas que você tem para poder negociar é dinheiro vivo. Sempre vai ser dinheiro vivo. O dinheiro vivo abre e fecha portas, deliberadamente, como eu disse lá no começo. Então, você ter uma quantidade pequena até de dinheiro para você lidar com pequenos problemas ali e comprar algumas coisas que você vai precisar de urgência, vale absolutamente a pena. Geralmente, as pessoas fazem 2 fundos. Um fundo para fazer uma reserva para mochila de emergência e outro para fazer uma reserva em casa. Esse dinheirinho de casa vai resolver trocentos problemas, inclusive os problemas com impostos. É desse dinheirinho que você tira aquele valor para comprar as sementes que você vai plantar na sua horta e que você vai colher alguma coisa lá e não dar dinheiro para o governo. Sim, é uma forma, quando você planta, quando você produz algo na sua casa, essa é uma forma de você fazer uma economia gigantesca, porque se você não está pagando os encargos do governo, você está deliberadamente fazendo dinheiro na sua casa. Então, dinheirinho em espécie vai também com aquela verbinha para semente, com aquela verbinha que você tem para colocar as coisas dentro daquele seu cofrinho diário. E antes que vocês comecem uma discussão interminável, eu quero deixar bem claro que esse roteiro é feito por mim. Eu estou dizendo para vocês o que eu acho prioritário como reserva de valor. Eu acho muito mais importante você ter água do que você ter prata, Bitcoin ou qualquer outro investimento que tiver por aí, tá certo? Então, água, alimentos, energia, dinheirinho trocado de verdade e, por último, você começa a colocar isso aqui, ó, metal precioso. Sim, embora os metais preciosos tenham uma variação muito grande, isso daqui só sai da sua mão se ele for roubado. Sim, nós sobrevivencialistas estamos voltando um pouquinho no tempo. Sabe por quê? Porque isso daqui é moeda, é dinheiro desde o início dos primórdios dos tempos. Os metais preciosos fazem parte da história da humanidade. Eles têm sim variações. Em alguns momentos eles vão estar mais caros e em outros momentos eles vão estar mais baratos. Alguns sobrevivencialistas vão criar vários critérios para que você consiga a sua prata, o seu ouro. O meu é que eu quero 5 moedas de prata dentro da minha mochila de emergência. Eu quero levar 5 moedas de prata comigo quando um evento ruim acontecer e eu tiver que sair da minha casa. Certo? E quando isso não acontece, eu faço o quê? Eu pego isso daqui e faço uma reserva de valor. Não foi à toa que nós escolhemos fazer isso daqui para ser a nossa reserva de valor aqui do Guia do Sobrevivente. Eu vou te mostrar uma coisa. Vamos começar imaginando os piores cenários possíveis, ok? Se uma mega enchente vier, com certeza isso daqui não é o mais indicado para você ter armazenado. Mas isso daqui é, porque quando você voltar, as moedas ainda vão estar lá. E se for um grande incêndio, por exemplo, dessa daqui, só sobram as cinzas. Já essa daqui, você pode recuperar.
Amanhã, um político, um esperto qualquer, pode dizer que isso daqui não vale mais nada e todas aquelas pilhas de dinheiro que você tinha lá por uma narrativa qualquer pararam de existir. Agora é tudo digital. Mas tem uma coisa que eles não podem alterar. Isso daqui. Isso já valia muito no passado e vai continuar valendo por muitos e muitos anos depois que o dinheiro de papel, o dinheiro físico parar de funcionar. Você sabe por que isso? Porque isso daqui é uma baita reserva de valor. Agora, enquanto a gente está conversando aqui, tem muitos países armazenando toneladas de metais. Sim, o metal é uma espécie de lastro que esses países estão usando para essa transição de moeda, essa coisa complicada do caramba que está acontecendo hoje. Então, ao invés de perder dólar, perder Bitcoin, isso ou aquilo, os países estão armazenando ouro e prata. Por quê? Porque eles vão continuar valendo, por mais que tenha uma variação, eles ainda vão valer muito quando toda essa catástrofe, toda essa bagunça de moeda, papel moeda, criptomoeda acabar, isso daqui ainda vai ser absolutamente seguro. Eu acho que vale tentar explicar um pouco do meu ponto de vista como preparador sobre esse lance de armazenar prata, ok? O que você está vendo na minha mão é uma onça de prata, tanto essa como essa daqui. O valor em peso dela é absolutamente o mesmo, tá certo? Porém, na hora que você vai comprar a prata, o preço tá totalmente diferente. Por quê? Porque essa daqui, ó, é uma moeda absolutamente rústica, extremamente simples, e ela só vale o preço dela em prata. Enquanto essa daqui é uma baita de uma moeda bonita, cunhada por um país qualquer aí, tá? Que faz crescer os olhos de todo mundo que bate os olhos nela. Então, quando você vai comprar, é óbvio que essa daqui vai ser muito mais valiosa que a outra. Mas no fim das contas, quando você vai vender a prata, meu amigo, o que vale é o peso dela. Sim, se ela tem uma onça, você vai receber uma onça de prata, e não uma moeda bonita de prata ou uma moeda feia de prata. Entendeu como funciona? E foi por isso que nós decidimos colocar essa moeda aqui como uma moeda comemorativa do Guia do Sobrevivente de 1 milhão de inscritos. Por quê? Porque nós queríamos fomentar entre nossos inscritos e a nossa comunidade o uso da prata como moeda de troca. Por quê? Porque se hoje ou amanhã eu não conseguir chegar num eBay da vida, num vendedor da vida para trocar as moedas, eu posso trocar com algum membro da nossa comunidade. E é por isso que nós não vamos parar por aqui, nós vamos fazer muito mais moedas de prata com muito mais variedade. Porém, é preciso deixar muito claro, essa moeda aqui é bastante valiosa. Ela é uma reserva de valor incrível para qualquer sobrevivencialista. Só que ela não é algo que você tenha que sair agora e ir lá comprar se você não tem os outros itens antes. Sim, você precisa sim ter alimento, ter água, ter energia, ter aqueles básicos todos que a gente falou antes de você começar a pensar nisso daqui. Muita gente acha que está atrasado, porque agora bateu a ficha de que esse é um investimento seguro, que vai estar sempre na tua mão, que vai estar bastante garantido, mesmo se o pior colapso acontecer. Mas você não pode esquecer que você tem muita coisa para fazer antes de chegar nesse estágio aqui. Demoraram muitos anos para que nós do Guia do Sobrevivente começássemos a pensar em metal como reserva de valor. Até então, a gente não tinha essa prioridade, porque a prioridade era outra. A prioridade era ter esses itens básicos. Depois que você chegou e você já está mais ou menos seguro com os itens básicos, aí sim você deveria correr atrás disso aqui para poder ter uma reserva de valor absolutamente segura. Absolutamente segura? Será que a prata é absolutamente segura? Ou tem algo que você pode encostar nela que também é uma reserva de valor? Vamos dar uma olhada? Então, lá no comecinho eu disse para vocês que o sobrevivencialista tem uma visão diferente de investimento das outras pessoas. A grande maioria de pessoas vai lá e compra prata diretamente no mercado. Se você entrar no eBay, no Mercado Livre agora, você vai ver um monte de vendedores vendendo
prata, não é? O sobrevivencialista vai buscar uma prata diferenciada com vendedores diferenciados, principalmente vendedores que saibam ficar de boca fechada, porque uma das poucas formas que você tem de perder essa moeda aqui é através de roubo. Sim, alguém simplesmente vai lá e rouba as suas moedas. Por isso que na hora que você vai comprar as suas moedas, você tem que ter uma fonte que seja absolutamente confiável, que não vai dar com a língua nos dentes, porque o segredo e a descrição talvez sejam a melhor arma para você proteger essa reserva de valor aqui. E para as pessoas que estão interessadas em pegar as moedinhas do Guia do Sobrevivente, elas ainda estão à venda. A gente fez um lote completinho delas e você consegue encontrar na Argentum Ed. Argentum Ed foi talvez o negociador de prata mais seguro e mais confiável que a gente conseguiu achar até agora no canal em todos esses anos. Então é algo que eu super indico, tanto que nós colocamos a marca dele nas nossas moedas. E essa parceria que a gente fez com o Thiago da Argentum vai muito mais além disso, porque as nossas peças saem todas numeradas, o que faz com que a gente possa negociar até com outros sobrevivencialistas aqui do nosso círculo. Sim, todas as moedas do guia são numeradas. Você pode entrar em contato com qualquer sobrevivencialista aqui do nosso canal, do nosso meio e tentar negociar com ele. Por quê? Porque assim você vai estar tratando com uma pessoa que já sabe do que a gente está fazendo, espalhada pelo Brasil todo. É claro que você também pode negociar isso daqui do jeito que você quiser. Você entra em qualquer site, em qualquer lugar, que você vai achar alguém que vai comprar prata pura. Mas se você puder negociar com alguém que você conhece, fica muito mais interessante. Agora, além disso, o que mais a gente pode fazer para ter segurança quando a gente usa isso daqui? Ficar de bico fechado é o mais importante. Depois disso, meu amigo, o próximo investimento e a próxima reserva de valor que você precisa é essa aqui: munição. E você acha que eu estou brincando, que eu estou falando isso para inventar mais uma coisa, mas não é. Você não tem noção de quanto armas e munições têm valorizado no mercado, principalmente no mercado brasileiro. É quase tão valioso quanto você armazenar ouro e armazenar prata, com a vantagem que você ainda pode dar uns piu-piu e botar para correr um invasor e deixar a sua família ainda mais segura. Eu não vou me especificar em uma ou outra arma, porque o mercado está recheado delas, de todos os tipos, de todas as cores, e isso daí é um assunto diferente. Mas todo mundo que decide fazer uma reserva de valor em casa, seja de alimentos, água, energia, também tem que pensar em como é que vai proteger isso tudo se caso o pior cenário acontecer. E a gente vê esse pior cenário acontecendo o tempo todo. Quando você pega um parâmetro global do que está acontecendo, do que pode acontecer, você só vê guerra, desastre, crise ambiental, enfim, um monte de coisas que vão colocar não só a sua prata, mas qualquer preparação sua em risco. E é sua responsabilidade, a partir de agora, começar a imaginar como você vai usar isso aqui para defender a sua vida, a sua família e os seus recursos. Beleza? Eu coloco esse como sendo o último aspecto da preparação, o último aspecto da preparação básica. Com isso aqui, você vai ter uma garantia de que, se o cenário piorar, se não, quando o cenário piorar, você tem grandes, mas grandes chances mesmo de sobrevivência, de conseguir manter a sua família por muito mais tempo, e se você tiver boas reservas de outros recursos, você também consegue reconstruir a sua vida muito mais fácil, para recomeçar e fazer aquilo que é preciso. Beleza? Muito obrigado pela presença de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ficou um pouquinho mais longo, mas vale bastante o seu like, vale o seu compartilhamento, porque muita gente aí está achando que investimento é só aquilo que os carinhas da internet estão falando. E não é. O investimento real está em coisas básicas. O valor real está naquilo que você tem na sua mão e não naquilo que está voando por aí pela internet. Isso aí você deixa para depois, para um próximo estágio. Agora o que você precisa é ter o básico e aquilo que não pode faltar de jeito nenhum quando você se vê no pior cenário possível. Valeu? Muito obrigado pela presença de todos. Deixa seu like, favorito e compartilha esse vídeo. A gente se vê no próximo. Até mais.